Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como se pode ordenar uma base de dados no SPSS pelos valores de uma ou mais variáveis. Por exemplo, porque se pretende visualizar os inquiridos de um projeto de investigação ordenados por idade ou por habilitações literárias e, dentro destas, por rendimentos. Mas eis os objetivos de aprendizagem que deve atingir no final deste módulo. Deve saber em que situações aplicar a ordenação de uma base de dados, ou seja, quando é que, ordenando a base de dados pelos valores de uma ou mais variáveis, conseguirá ter uma melhor perspectiva dos dados do projeto de investigação. E também reconhecer a importância de incluir uma variável acessória na base de dados para registar o número do questionário ou do caso que está a ser analisado. Além disso, no final deste módulo, também deve conseguir desempenhar a seguinte competência: utilizar a opção Sort Cases do menu Data do SPSS para fazer a ordenação supra-referida. Mas vejamos uma demonstração concreta de como ordenar uma base de dados. Neste caso, a investigadora pretendia ordenar a sua base de dados de forma a surgirem em primeiro lugar as inquiridas mais novas e depois as mais velhas, e não como está agora, em que as idades aparecem sequencialmente consoante o número do questionário. O objetivo após a ordenação é que as linhas da base de dados apareçam desde a mais nova até à mais velha. Para isso, vamos recorrer a esta base de dados do nosso projeto de investigação modelo, em que temos as várias respostas das inquiridas ordenadas pelo número do questionário, e esta variável é importante não só para fazer a ponte entre os questionários que estão em suporte de papel, neste caso, e depois as respostas que são lançadas em suporte informático, ou seja, se mais tarde eu vier a detectar um erro qualquer ou um valor que é anormal, eu posso sempre referir-me ao questionário número 14 no papel, procurar o suporte físico desse questionário e conferir se a resposta que aqui foi introduzida realmente foi introduzida de forma correta ou não. Por outro lado, também ajuda a manter anonimato. Eu aqui optei por manter a variável nome da inquirida, apesar destes nomes que aqui estão serem fictícios, mas eu poderia ocultar este nome. Se tivesse apenas o número do questionário, podia depois consultar no papel qual era o nome da inquirida. Mas vamos então ordenar esta base de dados não pelo número do questionário, mas pela variável idade, que está aqui, mas que as respostas não estão ordenadas sequencialmente. Como é que isso se faz? No menu Data, Sort Cases, ordenar casos, e agora podemos escolher a ou as variáveis pelas quais queremos ordenar a base de dados. Neste caso será pela idade, eu vou passá-la para a direita, e vou ordenar de forma ascendente. Poderia, se quisesse, adicionar outras variáveis para, no caso de empate, se houvesse, por exemplo, mais do que uma inquirida com a mesma idade, então a seguir ordenaria por, eu poderia pôr, por exemplo, semanas de gravidez, e acrescentaria aqui, seria o segundo critério de ordenação, e assim sucessivamente. Não é o caso, portanto vou remover esta segunda variável e vou lançar esta ordenação, e como se constata, já vai desde a mais nova, que tinha apenas 16 anos, sempre de forma crescente, até chegar à última, que tinha 43 anos. Agora coloca-se a questão, e se quisermos voltar a colocar a base de dados no seu estado original? Mais uma vez, conseguimos aperceber-nos da importância que tem esta variável número do questionário, que aparentemente é uma variável acessória, que não tem grande significado em comparação com as outras, mas se eu quiser voltar a pôr a base de dados no seu estado original, posso voltar a ordenar, só que neste caso vou remover aquela, fazendo o reset, e vou ordenar de novo pelo número do questionário. E já voltei a ter a base de dados no seu estado original. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na primeira etapa da fase empírica, colher os dados, com incidência para a ordenação de uma base de dados no SPSS, que é um passo que se faz para conseguir ter uma melhor perspectiva dos dados de um projeto de investigação. No caso deste exemplo, pretendeu-se ver a ordenação de idades das grávidas. Qual era a mais nova, qual era a mais velha, e ver qual é que era a distribuição de idades de uma forma imediata, sem proceder a nenhuma análise.